Marxismo e a educação, esse é o tema do nosso debate. Eu sei que hoje é feriado em São Paulo, mas estamos aqui ao vivo com o programa de debates da Rádio Musical FM. Eu sou o pastor César Cavalcante e nós vamos juntos até o final dessa programação. Na técnica do programa está aqui o Rafael Borborema e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 0 operadora 11 98484 9988 011 98484 9988. Marxismo e educação. O viés marxista, que tem a ver com... O marxismo tem a ver com várias nuances, né? Não somente na questão da educação, mas especialmente a questão política, posicionamento, vários tipos de posicionamentos, filosófico, político e também educacional. Então hoje a gente vai falar sobre marxismo e educação. Marxismo e educação, a gente está falando basicamente sobre socioconstrutivismo, para quem quer pesquisar um pouquinho mais a respeito. A gente vai falar um pouco sobre o método de educar, onde o aluno tem liberdade com cada fenômeno para entender, para aprender e tudo mais. E aqui no Brasil, quando a gente fala sobre marxismo e educação, todo mundo pensa em esquerda, todo mundo pensa em Paulo Freire, todo mundo pensa em... Então a gente vai trabalhar um pouco sobre isso. Eu tô aqui, eu nem tenho roupa para apresentar um debate desse nível, porque eu tô aqui com dois professores. Pela primeira vez aqui com a gente, está aqui o professor Flávio Pinheiro. Ele é casado com a dona Gabriela, que manda nele, com certeza, e pai do Benjamin, que manda nos dois. Aí sim. É professor do ensino médio, tem graduação em ciências sociais, também tem graduação em filosofia e graduação em história pela USP. Também tem graduação em teologia pelo Mackenzie e é presbítero da IPB aqui do Butantã. Flávio, bem-vindo aqui ao nosso programa pela primeira vez. Um prazer te receber nesse feriado. Obrigado por atender o nosso convite. Oi, eu que falo agora. Gente, sou novo aqui, primeira vez que participo desse tipo de programa. Agradeço o convite. Foi meio inusitado, até não sou uma pessoa muito de... Enfim, coisa de mídia, acho legal, mas é a primeira experiência para mim e espero que seja uma conversa muito boa, que a gente possa aprender um com o outro aqui. Legal. Com a gente aqui no programa está aqui o pastor e professor Tassos Licurgo. Ele é professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, e assim como no programa de pós-graduação em design lá da universidade. Também é diretor nacional do Instituto, foi diretor nacional do Instituto de Patrimônio Artístico Nacional, tem doutorado em educação, matemática, lógica e mestrado em artes, filosofia analítica pela Universidade da Inglaterra. Tem pós-doutorado em apologética e também advogado, tem pós-graduação na área do direito, lecionou em várias universidades no Brasil, também no exterior, além de ser escritor de vários livros. Tem o canal, né, lá no YouTube, você procura lá Tassos Licurgo, Licurgo é com Y, L-Y, que você vai encontrar. E de vez em quando tá aqui por São Paulo, sempre me liga um tempo antes pra gente programar e ele dá uma passadinha aqui para colaborar com a gente aqui no programa e hoje nesse debate. Bem-vindo, Tassos, mais uma vez, bom te receber. Agradeço demais o convite de estar aqui mais uma vez. Professor Flávio, uma satisfação. E estava lá no Nordeste, rapaz, um calor, disse, vou passar um friozinho lá em São Paulo. Deu errado. Aí quando eu cheguei aqui, eu digo, homem, eu vou voltar pro Nordeste para ficar, tá mais frio lá, mais viu? Fresquinho por lá, né? Bom, eu vou começar contigo, Tasso, porque o Flávio é a primeira vez aqui, então eu vou começar contigo. Tudo bem, Flávio? Se eu começar com ele aqui. Então vamos lá. Tassos, marxismo e educação. Existe marxismo na educação? Como ele se manifesta, como funciona e qual é a parte boa e ruim dessa história? Se nós analisarmos bem o que tem ocorrido na educação, nós vamos ver que há uma hegemonia do pensamento comunista na educação brasileira. Nas universidades hoje, qualquer pensamento dissonante do que seja de índole marxista é fortemente atacado. Não há uma tese de doutorado antimarxista em qualquer universidade brasileira, talvez nos últimos 50 anos. É algo gritante. Se você for fazer uma seleção de um professor num concurso público, o professor tiver um viés que não seja um viés marxista, a probabilidade dele passar é mínima. Então, é uma realidade fática na universidade. E o marxismo tem se infiltrado nas escolas, no ensino básico, e tem promovido um analfabetismo inigualável. Nós temos hoje crianças com 8 anos que não sabem ler nem fazer contas simples, quando aos 6 anos já deveriam ser capazes de ter uma alfabetização apta a fazê-lo ler 60 palavras em 1 minuto.
Crianças que estão há 4 anos na escola. E a base para isso é a influência marxista, que faz com que o aluno deixe de ser estudante e passe a ser militante. Então a influência do freirismo, que é degradante, é um horror para a educação brasileira, é gritante. Nós estamos criando uma geração de analfabetos, quando não analfabetos funcionais. Então são inúmeros dados que eu posso dar aqui para mostrar que o sistema educacional que estamos hoje simplesmente não funciona. Agora, o comunismo tem a ideia, ou tem a mania, ou como eu falo brincando, o cacoete de não constatar os elementos fáticos empíricos de suas teorias. O que está no Brasil hoje e no Ocidente como um todo é algo que simplesmente não funciona. Bom, professor Flávio, sua opinião sobre isso, né? O marxismo e educação. O marxismo tem viés na educação, a educação tem viés marxista, isso tem ponto positivo, ponto negativo, como que você pensa sobre isso? Tá, pensaria da seguinte forma, acho que assim, pensar o século XX, não dá pra gente pensar o século XX sem algumas ideologias que de alguma maneira marcam todo o debate político, social e etc, né? Eu lembro que tinha um professor quando fiz história que ele falava, né, assim, não dá pra entender o século XX sem você pesquisar o que é o marxismo, o que é o estruturalismo, o que é o funcionalismo. Pelo menos esses 3. Concordo. Né? Então, assim, são ideologias que são muito fortes em várias áreas que geraram escolas de pensamento. Então, nesse aspecto, o marxismo, ele é uma escola de pensamento, né, que ele vai contribuir em muitos aspectos, não estou dizendo que toda contribuição é positiva, eu acho que tem críticas assim, que devem ser feitas, mas eu acho que assim, na parte da educação em especial, né, o marxismo ele vai trazer uma visão que rompe, de alguma maneira, com a visão, vamos dizer assim, mais tradicionalista, né? Também não sou uma pessoa contra a educação tradicionalista, mas assim, a ideia principal, se a gente pegar o Paulo Freire, no livro dele clássico, né, Pedagogia do Oprimido, por exemplo, né, que assim, pra ser sincero, eu não li, eu não sou um freiriano de formação, né, a gente estava falando até aqui antes de começar, a minha formação não é freiriana. Né? Então, tanto que quando eu fiz a universidade, quando eu fiz as matérias de licenciatura, era o mainstream da época, era o freirianismo, né? Era o construtivismo, tal. E eu tinha uma certa aversão na época. Depois eu passei até a simpatizar um pouco com o Freire especificamente. Mas assim, e aí na época optei por uma formação um pouco diferente, não cheguei a passar por essa formação muito forte. Mas a grande questão, assim, qual é a contribuição que a gente pode ver no marxismo na questão da educação, entendendo que ele é uma ideologia importante no século XX? Pensando na história em especial, né, que é a minha primeira formação, é o que a gente chama da história vista pelos de baixo, vamos dizer assim. Então, é trazer novas interpretações da história. Né? Isso enriquece muito o debate histórico, né? Porque eu posso chegar e falar o seguinte, sei lá, o exemplo que eu uso em sala de aula com adolescentes. O fim da escravidão foi algo bom? Aí o automático fala, sim. Eu falo assim, bom pra quem? Né, para o proprietário de escravizados, ele achou que foi um horror. Não por acaso, a monarquia acabou no ano seguinte. Né? Você tem ali todo o apoio que você tinha dos fazendeiros da monarquia. Quando acaba a escravidão, eles tiram o apoio e a monarquia acaba. Então, assim, é bom de maneira geral a gente pensar na história do Brasil, claro, super positivo. Mas se você pensar no viés das classes, e essa é a grande contribuição do marxismo, pensar por meio das classes. As classes têm interesses diferentes. Né? Então, o que uma classe quer não é o que outra classe quer. Então, o que o marxismo vai propor para a educação é você potencializar novas interpretações. Um outro viés da abordagem da história. Porque até então você tinha uma visão, entre aspas, canônica, oficial, né? A visão oficial assim, que acontecer como se fosse tudo uma história harmônica, como aquela coisa, o Brasil é um povo pacífico. Se você estuda a história do Brasil, o que não tem é coisa pacífica. Então, assim, é entender esse viés do conflito. Não que eu acho que o conflito explica tudo, por favor. Porque antes disso era inquestionável, né? A história é a história do jeito que é apresentada e acabou. Exatamente. Então, você pegar, por exemplo, eu lembro uma vez quando fiz a faculdade de história, a gente foi num museu, que era um museu sobre as ferrovias de São Paulo, né? Tudo isso. E quando você via a história das ferrovias e dos trabalhadores, era uma história muito harmônica. Né? E quando a gente questionava, assim, teve greve pra caramba, teve briga, teve conflito, teve morte, nada disso aparecia no museu. Não tô criticando o museu em si, mas assim, que é essa coisa da história harmônica, da história linear, né? Então, acho que a contribuição do marxismo é nesse aspecto. É pensar a sociedade, é a possibilidade, melhor falando, né, de pensar a sociedade também pela lógica do conflito. Porque os conflitos existem. Okay. Como olhar para eles? Tassos. O que o professor falou tem razão. Agora, veja bem que a colocação do que ele disse a grande vantagem do marxismo é em promover um tipo de pensamento.
Só que a educação não serve, a meu sentir, para a imposição de uma ideologia nas crianças. Esta imposição que o professor descreveu de ver a educação como conflito de classes promove um horror, um analfabetismo gritante. Se nós virmos o exame do PISA do ano 2000 até atualmente, que são feitos para estudantes de 15 anos, o Brasil está nas piores posições, muito abaixo da média da OCDE, por exemplo, dos países da OCDE. É horrível. Se formos analisar, por exemplo, o grau de QI, o nível de QI do estudante brasileiro tem decaído abruptamente ano após ano. E isso é contrário ao que normalmente deve acontecer, que uma geração tem a obrigação histórica de ter um QI superior à geração anterior. Se nós formos analisar, por exemplo, o analfabetismo de crianças pequenas, é constrangedor. Você veja quem está me ouvindo, veja se não é isso na realidade. Você pega uma criança hoje de 6, 7 anos, não sabe ler. Por quê? Pela influência do método construtivista, que eu peço licença para dizer, mas na minha perspectiva é um método demoníaco, que faz com que as crianças sejam incapazes de promover um pensamento articulado por meio da linguagem. Bom, você é professor, eu trabalho na área de educação há muitos anos, já tive inclusive escola, colégio, até formação média. Eu sei o que é socioconstrutivismo, a gente sabe, mas para quem tá ouvindo a gente, do que você tá falando quando você fala assim, o método do socioconstrutivismo é um terror? É a ideia de que o saber não precisa ser descoberto, ele tem que ser construído na cabeça da pessoa. Então, por exemplo, em vez de você ensinar uma pessoa a ler pelo método fônico, pelo método silábico, por exemplo, cavalo, a gente aprendeu assim, né? Eu falei para você, C-A-K, V-A-V-A, L-O-L-O. Hoje em dia não. Hoje em dia você coloca um conceito na frente da criança, como se a criança tivesse que descobrir aquilo, e a criança fica olhando para aquele conceito como se estivesse olhando para aquela palavra, como se estivesse olhando para um hieroglifo da Suméria. Daqui a pouco ele não entende nada, não sabe ler nada, e em vez de ver claramente que o problema está no método que não funciona, porque o objetivo do método é exatamente o que o professor falou, impor uma ideologia de conflito de classes e não fazer com que a criança aprenda, não promover a literácia da criança, mas sim promover um militante mirim, no final a criança fica incapaz de ler. Em vez de colocar a culpa no método, coloca a culpa na coitada da criança. Aí vai dizer que a criança tem dislexia, desortografia, descalculia, tem TDAH, quando na realidade ela está sendo... um monte de nome que todo mundo tem agora. Ela está sendo ensinada a ser incapaz de ler, para fins, claro, de domínio político. Você tem construção de militantes. E o ataque nas crianças, a gente pode falar na universidade também, porque a universidade está um horror. Mas o ataque nas crianças é, estrategicamente, do ponto de vista do comunismo, muito importante, porque os velhos estão morrendo. E é esse grupo de militantes mirins que vão crescer e serem soldados do comunismo, replicando um método que vai destruir cada vez mais o Ocidente. Que não funcionou para eles e eles vão replicar para outras pessoas. Eles não vão saber nem pensar. Professor Flávio, o senhor é professor de ensino médio. O senhor tem essa sensação de que na nossa época, não sei se podemos falar nossa numa mesma, não sei as idades de você, mas que na nossa época... O senhor é bem mais novo que nós dois. O senhor é bem graças mais novo. a Deus. Que na nossa época, que nós não fomos alfabetizados a partir do socioconstrutivismo. Era obrigação, tinha que aprender tabuada, tinha que aprender o ABA, não sei o quê. Cartilha, caminho suave, não sei o que, você tinha que aprender. Hoje, quando a pessoa entra para o ensino médio, eu não sei qual a primeira idade que o senhor leciona, o senhor percebe analfabetismo funcional nas pessoas ou não? Tá, bastante coisa. Eu atualmente sou professor de ensino médio exclusivamente, né? Já dei aula em fundamental também, né? Já dei muita aula para EJA também, que é uma outra perspectiva. Inclusive, só um parênteses, né? Quando a gente pensa a própria proposta do Paulo Freire, ela se inicia com o que a gente chamaria de EJA hoje, né? Muito mais uma andragogia do que a pedagogia, né? Da educação para o adulto. E depois vão tentar aplicar, né? Contextualizar para a criança, né? O que nem sempre dá certo. Vamos deixar claro isso também, né? Mas como que surge a experiência dele, né? Nessa questão, acho assim, que pensando hoje o perfil do aluno do ensino médio, eu dou aula hoje numa escola que ela é uma escola particular, mas ela é um projeto que atende alunos de periferia. Então, basicamente, meus alunos, eles são 100% de periferia aqui de São Paulo. E assim, o que a gente percebe? Então, eles acabam tendo acesso a muito mais recursos do que eles teriam, por exemplo, na escola pública. Tem muitos amigos que estão na escola pública, assim, pessoas muito competentes, mas nem sempre eles têm os recursos que, por exemplo, eu tenho acesso, né, na escola que eu trabalho. Nesse aspecto, o que eu percebo? Assim, existe, conversando com professores também do Fundamental 1, professores em especial, né, da educação infantil, não me parece que é um modelo único.
né? Como o professor falou com muita questão de uma imposição de um modelo único. Eu acho que existe um discurso hegemônico, né? No sentido de que envolve a questão do marxismo, mas mesmo na universidade, por exemplo, fazendo um pouco da minha própria experiência, quando eu fiz no curso de História, acho que sim. Me parece que você tem uma presença marxista. História e filosofia, sim. Não, então, na filosofia não. Na filosofia eu tive... Então, eu estou falando minha experiência como aluno. Eu tive muitos professores, assim, mais... uma linha mais liberal conservador, vamos dizer assim, né? Que eram críticos do marxismo, críticos abertos ao marxismo. E aí, claro, quando tinha o pessoal do centro acadêmico, estudantes que tinham muitos conflitos com os professores, inclusive, né? Então, assim, essa questão de pensar... eu acho que há contexto e contexto. A universidade, de fato, é um lugar onde você tem uma hegemonia de professores marxistas, mas não acho, assim, que todos sejam. Mesmo quando eu fiz História, tinha um professor que ele era claramente anti-marxista e criticava mesmo, e mostrava, e fazia argumentos, né? Então, assim, eu acho que a ideia de, quando eu coloco que o marxismo ele é uma possibilidade... exatamente que ele não é uma imposição, não precisa ser. Não estou dizendo que não tem pessoas que façam isso. Né? Então, acho que assim, é uma possibilidade. Então, nesse aspecto, pensar a própria escola, as metodologias que a pedagogia vai trazer, também é uma pluralidade. Né? Então, assim, por mais que a gente possa falar assim, mesmo quando você pega o Brasil, todos esses dados que vocês colocaram que estão corretos, né? O Brasil ele tem caído. É a relação de causa e efeito. Dá para falar necessariamente que é uma relação direta com o Paulo Freire, com o marxismo e as questões. Se a gente pegar, por exemplo, até a década de 50 e 60, como é que funciona o próprio desenvolvimento da educação no Brasil, né? Você tinha uma educação que era de qualidade. Todo mundo fala isso. Até a década de 50 e 60, início dos anos 70, a educação era muito boa. Todo mundo já saía com uma ótima formação, tudo isso, e aí, de repente, ficou ruim. Né? O que é um dos pontos? Né? Como qualquer coisa na sociedade, ela é multicausal. Né? Então, assim, um dos pontos é que você tem ali nesse período da ditadura a ampliação de acesso. A ampliação de acesso nunca vai ser ruim. Só que você amplia o acesso sem dar estrutura para tudo. Né? Então você massifica. Quando você massifica, de alguma maneira, você joga a régua para baixo. Então foi todo um processo histórico, né, para de alguma maneira aquela educação que supostamente dava certo, mas dava certo para quem? Para pouca gente. Você tinha um ensino primário que era para todo mundo, aí você ia pro ginásio, que era o ginásio na época, né? Você fazia a prova. Se você já não passava, acabou sua educação. Aí do ginásio você ia prestar pro científico. Se você não passou na prova, acabou sua educação. Então assim, era um processo extremamente restrito. E quando você fala hoje, a educação do Brasil caiu. Mas qual o Brasil? Então, mas as pessoas que reprovavam, você entende que elas tinham que ir pro próximo nível mesmo, não sendo aprovadas? Então, mas a questão é essa, o que a gente quer com a educação? Então você é contra a reprova? Acho que a questão assim, acho que a reprovação é possível, né? Mas qual é o papel pedagógico disso? A reprovação ela é uma punição ou ela é uma forma da pessoa conseguir aproveitar melhor o ano que ela não aproveitou bem? Porque, às vezes, em conselho de escola, acontece tudo isso. Tanto a pessoa que é reprovada e no ano seguinte a gente vai analisar e fala, olha, a reprovação para essa pessoa não serve para nada. Esse ano, o senhor vai reprovar alguém? Porque um professor de uma matéria tem pelo menos na época tinha esse poder. O senhor... Hoje em dia funciona por meio de conselho, né? Dificilmente um professor só consegue, né? Então, antigamente um professor reprovava. Hoje é o conselho. Então, assim, esses dias eu estava conversando com meus alunos, adolescentes, e eles perguntaram, professor, você vota pela reprovação? Eu, sim. Se eu entender que essa pessoa precisa ter mais um ano, porque mais um ano vai ser benéfico para a aprendizagem dela, eu vou votar pela reprovação. Okay. Né? É que a reprovação ela não é vista, não precisa ser vista como uma punição. Tá. Né? Tá. Não, eu acho que nós temos que buscar as evidências. É isso que eu estou sempre rebatendo. O pensamento comunista ele não tem o perfil de buscar as evidências. Não é experiência individual, são as evidências. Qual é a tese de doutorado em pensamento conservador no Brasil nos 50 anos? Qual é o programa de pós-graduação na universidade pública no Brasil sobre conservadorismo? Qual é? Não tem. A Universidade Federal da Bahia tem uma dissertação sobre o sexo das sandálias. Tem uma tese na Universidade Federal da Bahia sobre sexo oral de homens na estação de trem. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, no seu programa de doutorado de matemática, tem uma linha de pesquisa que chama Matemática Queer. Tem outra que é Afromatemática. Então, essa pergunta do que é que nós queremos com a educação? Nós queremos qualidade, pessoas capazes de pensar, de ler, de escrever, de interpretar o que leem e o que escrevem. É isso que nós queremos. É falta de recurso? Não concordo. Dos 600 mil funcionários, servidores públicos do governo federal, 300 mil, 50% são do MEC. O orçamento do MEC é 180 bilhões de reais. É 6% do PIB nacional, em média, nos últimos anos. Isso em uma realidade que nós não temos nenhuma relevância científica no Brasil. O Brasil desse tamanho não tem um prêmio Nobel. Não tem um prêmio Nobel, só
pensadores isolados aqui ou acolá que são fortemente, radicalmente chamados para o exterior. Não, e nos rankings internacionais, as universidades brasileiras são um fiasco, né? Você pega a USP, que é a maior universidade e tal, você fez USP e tal. Ela, não sei hoje, mas ela deve estar em 200º, não sei que lá lugar. Tem a Universidade da Serra Leoa, que é acima da... A USP é nada grande, contra, mas... quantidade, não qualidade. O Chile, por exemplo, investe 0,5%, menos de 0,5%, estou falando 0,5%, mas 0,4% em educação, e nós temos um índice de impacto nas publicações muito, mas muito maior do que o Brasil. O custo médio, saiu há poucos dias, o custo médio de um estudante no Brasil é $3.850 por ano, dá R$1.500 por ano, em média. Nós não estamos investindo pouco em educação, agora estamos investindo muito em uma militância, criação de militantes, mirins, tanto crianças quanto universitários. O curso de pedagogia no Brasil é o curso mais fácil de qualquer pessoa entrar. Quando a pessoa não tem a capacidade de ter uma pontuação para entrar em nenhum outro curso, ele entra em pedagogia. Então, assim, Paulo Freire, sim, professor, eu sugiro ao senhor que leia o livro, leia a obra de Paulo Freire. Porque a obra... ele leu, né? Não, o senhor disse que não leu Pedagogia do Oprimido, não foi? Ele leu da autonomia. Da autonomia. Porque a pedagogia do oprimido é exatamente você criar um conflito de classes. A escola deixa de ser um ambiente de aprendizado para ser um ambiente de transformação política. E essa ideia de que não há pensamento único na universidade, qualquer pessoa que estiver na universidade sabe o que eu estou falando. Mas é assim, ó. Você tá na universidade. Tô. Você dança conforme a música? Não. Então não é um pensamento único. Porque se lá tem... Vamos lá, que lá na sua universidade, quantos professores tem? Vamos, 50 professores. Mas quantas bolsas eu tenho? Quantas vezes... O que você está chamando de bolsa? É bolsa de pesquisa que são dadas aos professores. Quantas eu tenho? Eu tenho um escritório na universidade. Quantos concursos do departamento de onde eu sou professor titular, que é o último grau da carreira do magistério superior no Brasil, de quantos concursos públicos que eu participei na banca? Então, peraí, você fala que ninguém te convida para participar de banca, você não tem sala lá na... Não, mas não é o que eu estou dizendo para você é o seguinte... isso aí é uma discussão que é a mais fácil do mundo de mostrar a verdade. Você quer dizer que há diversidade de pensamento na universidade? A diversidade de pensamento que há na universidade só se for da mesma coisa. Você vai ver qualquer manifestação de conservadorismo precisa, às vezes, chamar a polícia se tiver. Isso é verdade. Isso aí é um negócio assim óbvio. Fomos passar na Universidade Federal do Rio Grande do Norte um filme, aquele Jardim das Aflições, de Olavo de Carvalho, tivemos que chamar a polícia, porque as pessoas detestam a diversidade. A diversidade que aceitam é só se for da mesma coisa. Só se for da mesma coisa. Isso é um fato. Ok. É um fato. Professor Flávio. Tá, então, acho que pensando na própria questão vou pegar do Freire, do oprimido, para chegar a alguns pontos. A proposta, né, quando você pensa a pedagogia do oprimido, não li o livro em si, né, trechos ou outros, né, e alguns comentadores, né, é exatamente a questão da contextualização da pedagogia, no sentido de que a forma que você educa, lembrando que o Freire teve aquela experiência, né, de que em 45 dias ele participou de um processo de alfabetização de 300 adultos, né, como a gente falou, foi presença com adulto. Então, assim, a partir disso você cria toda uma forma de você contextualizar a pedagogia para um grupo que é oprimido na sociedade. Né? Então, nesse sentido que você contextualiza, né? Você pensar a realidade da pessoa para você poder participar desse processo de educação com ela. Né? Então, não é meramente você criar um conflito. Na verdade, é a pessoa perceber o papel que ela exerce nessa sociedade que ela está inserida. Né? Então, acho que isso é um ponto importante. E aí, nesse aspecto, a gente pensa a própria questão do... É que o professor fala bastante coisa, eu fico pensando muito o que falar, que eu não consigo. Mas não é uma crítica não, por favor. Mas essa questão da própria diversidade na faculdade, como eu falei, supostamente eu fui no lugar que é o antro do comunismo no Brasil, que é a FEFELESH, né? E eu fiquei lá por 20 anos, praticamente, né? Que eu fiz história, fiz filosofia e fiz ciências sociais lá. O curso de história, realmente, ele tem um viés marxista mais forte, mas se você pegar, por exemplo, o século XX, na história, você tem a chamada escola dos análises, que é uma visão bem antimarxista em muitos aspectos.
A gente aprende escola dos análises na faculdade também. Quando eu fiz filosofia, tinha muitos professores de uma visão mais liberal. Talvez conservador não, reconheço isso. Mas quando eu fiz ciência política, ciências sociais, por exemplo, a gente leu vários textos de autores conservadores. Eu li Burke na faculdade. Eu li Olavo de Carvalho na filosofia, por exemplo. Eu li o Jardim das Aflições, quando eu estava na filosofia. Então, assim, essa questão de que não há pluralidade. Acho que pode ter lugar que não tem mesmo. Né? Mas essa generalização é complexa porque, assim, se eu falo algo absoluto, basta ter uma afirmação, é como o senhor fez agora com o professor. Não existe espaço. Não, mas você aprova que tem um espaço. Né? Pode ser que precise de mais espaço para a diversidade? Concordo. Acho que precisa ter sim. Né? Mas também não é pegar e falar que tudo que está sendo feito necessariamente é um lixo, é uma porcaria. Então, eu quero só dar um exemplo dessa questão do contexto, e eu passo a palavra que eu sei que a gente não pode não ficar monopolizando muito. Uma vez eu dei aula numa escola do Estado, e assim, vi as coisas que a gente falou. Quando a gente fala o Brasil está caindo no índice, qual Brasil? A escola pública brasileira. Porque a escola particular está funcionando muito bem. Né? Tem altos índices de aprovação em escolas particulares. Mas uma vez dando uma escola pública de filosofia, era uma época que eu tinha uma certa aversão à psicologia. A questão de formação na época, enfim. Hoje nenhum problema, mas na época eu tinha muitos problemas. E aí eu ensinando a aula de filosofia, fazendo um debate com os alunos e tal. E tinha um aluno extremamente participativo, que gostava de debater, que conversava bastante. E aí, de repente, quando terminou o ano, esse aluno virou para mim e falou: professor, gostei muito das suas aulas, participei muito, e graças às suas aulas eu decidi o que eu vou estudar na faculdade agora. O nome dele era João. Falei: o que você vai estudar, João? Ele: psicologia. Então, assim, às vezes a gente acha que o aluno é uma esponja, que ele só vai absorver tudo que você falou. E assim, claro, eu nunca fiz crítica ali à psicologia, mas talvez eu sendo uma pessoa que na época tinha minhas críticas, de repente ele iria pegar isso. E eu achei super legal a postura dele. Falei: caramba, João, espero que você seja um ótimo psicólogo, espero que você consiga, né? Em realidade, bem de periferia, escola pública, né? Mas então, às vezes a gente tem essa coisa de que, não, existe um pensamento único, monolítico, e todo professor fala, você está criando o militante, e necessariamente eles vão ser assim. Nossa, o filtro do que você fala, até o filtro que a pessoa vai aprender, assim, você tem muitos níveis, né? César, a linguagem existe o signo, o significado e a referência. O signo é a palavra, o significado é o que a palavra quer dizer, a referência é a correspondência da realidade. A gente pode ter essa discussão esquecendo da referência, se você quiser. É só a experiência pessoal de cada um aqui. Ou então a gente vai analisar mesmo. Vamos ver se tem diversidade na universidade, vamos ver como é que a gente vê isso. Não é o que o professor, a experiência pessoal do professor, não é a minha. São quantos programas de doutorado, de mestrado nós temos em conservadorismo, diversidade de pensamento de fato. Se nós podemos fazer... vamos para a experiência empírica então, né? Porque aí lá... Para os dados, o que está aí não funciona. Não funciona. Então, cada vez mais pessoas incapazes de escrever um parágrafo. E eu estou dizendo isso porque é o exame do PISA. O governo de esquerda não queria que as crianças menores participassem dos exames internacionais, criavam seminários, o governo criava seminários com o título Avaliar para quê? A avaliação hoje é de conteúdo não intelectual. O LGBTismo entrou nas escolas, o feminismo entrou nas escolas, o abortismo entrou nas escolas, com a ideia de que a escola deve assumir o papel da família. A escola é para ensinar matemática, português, história, química, essas coisas. Não é para ensinar a ser cidadão no viés comunista, não é ensinar o que é certo, o que é bom, o que é errado. Quem faz isso é a família. Então nós temos hoje uma estrutura educacional do ensino básico e do ensino superior que abandona o ponto de vista intelectual para mergulhar numa tentativa de dominação conceitual de uma geração. É isso que está acontecendo, ninguém está dizendo nada. E as famílias estão querendo fazer isso, terceirizar. Agora nós temos o tempo integral aprovado. Você vai colocar a família, vai colocar seu filho para ser doutrinado ainda mais no tempo integral, sem conteúdo nenhum, sem poder avaliar. Como é que você passa uma criança de 8 anos que não sabe ler e a criança segue o caminho? Então são dados objetivos, é isso que está acontecendo. Bom, eu só vou dizer uma coisa aqui, só para você me permite só dizer isso aí. Nós inventamos a incrível instituição da escola que não serve para ensinar ninguém a ler. Isso é uma invenção única. A escola incapaz de ensinar pessoas a lerem. E a família acha que está normal e bota a culpa na criança. Esta é a nossa realidade. Nós não podemos nos calar diante disso que está acontecendo. Bom, Paulo Freire é o culpado. A França, há um tempo atrás, entrou nesse caminho
e tava ruim a educação na França. E aí eles deram um passo atrás e agrediram, né? Quem quiser estudar sobre isso aí, vale a pena. O Marcelo Loyal, ele mandou aqui uma mensagem dizendo o seguinte: eu sou aluno da Federal aqui da Bahia. Fiquei envergonhado sobre essa informação aí que o professor falou. Eu sou do curso de licenciatura em música e em minha aula de educação era mais militância do que conteúdo propriamente dito. Tá aí. Eu vou pro intervalo e na volta a gente volta com esse bate-papo aqui, com esse debate amigável sobre marxismo e educação. Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM e muita gente participando aqui, embora seja feriado. A Raquel Rodrigues colocou aqui: meu filho tem matado um leão por dia na escola pública. Ele tem 10 anos apenas e sempre chega revoltado com os professores pelas bobagens que eles falam na sala de aula, fora da matéria, né, e tal. Bom, eu vou voltar aqui com o professor Flávio. Flávio, manda aí. Não, eu queria retomar um ponto que foi colocado, que eu falei da massificação escolar, né? Da massificação escolar. Então, assim, por exemplo, vou pegar a minha realidade, né? Vou pegar as evidências. Claro, não é só a experiência pessoal, mas vou também mostrar outras realidades. Hoje eu trabalho numa escola onde tenho basicamente 10 turmas de ensino médio. Eu tenho um privilégio, que é que eu consigo trabalhar só nessa escola. Então, eu estou em uma única escola, onde eu tenho 10 turmas de ensino médio. Cada turma tem cerca de 30 alunos. Né? Então, tenho aí cerca de 300 alunos, pelo menos. Quando eu aplico uma prova com questão dissertativa, né, e tem o padrão da escola, a prova tem 4 questões com A e B. Então você pode pensar que eu tenho mais de 1.200 questões para corrigir quando vem uma prova. Por que eu estou colocando isso? Porque essa questão da massificação escolar não é apenas a questão do recurso, como o professor falou. Você passa a ter muita gente, quando você está numa escola que não tem bons salários, a pessoa tem que ter muitas escolas. Né? Então eu mesmo cheguei a trabalhar em 2, 3 escolas ao mesmo tempo. Então você tem muita sala de aula com 40 alunos. Como eu disse, a minha escola tem 30, que já é um privilégio. O ideal seria ter 20, vamos dizer assim, 20, 25. Então quando você vai massificando, inevitavelmente a qualidade cai. Então o meu ponto aqui é só colocar, não dá para você fazer uma relação de causa e efeito, de tipo, existem professores marxistas, logo a educação é um fracasso. Eu acho que é bem mais complexo do que isso. Se a gente analisar a própria França que você colocou, você tem vários estudos do Pierre Bourdieu, que está longe de ser um marxista. Ele tem várias críticas. Tem marxista que gosta do Bourdieu, tem que não gosta. E o Bourdieu ele tem uma série de estudos que vai chamar sobre a reprodutibilidade do fracasso escolar. Onde ele vai dizer que eu tentei colocar aqui de certa forma. Por que você tem pessoas ricas que vão para a escola e são bem-sucedidas e pessoas pobres vão para a escola e não são bem-sucedidas? Porque a sociedade ela funciona para se reproduzir. E a escola ela reproduz as próprias desigualdades sociais. Então, essa ideia de que nós temos, segundo Bourdieu, deixar claro isso, que os marxistas até discordam disso, que a gente entende que a escola é a forma de resolver os problemas do mundo, isso Bourdieu vai dizer, isso não acontece. Você vai ter a exceção. Alguém ali pobre que eventualmente, por meio da escola, consegue ser bem-sucedido. Mas a grande maioria, o sistema funciona para ser assim. Então, isso é um cara na França, né, analisando isso. Pierre Bourdieu, então ele vai ter todo o debate sobre a pedagogia do fracasso escolar, inclusive. Né? E aí, último ponto, que também quando o professor falou a questão de muita gente quer escola integral. Eu realmente sou contra escola integral. Eu também acho que não é ideal. Né? Mas a grande questão também, aí volta a questão da contextualização da pedagogia. Por que tem escola integral? Porque o pai e a mãe trabalham e não tem tempo de ficar com os filhos. Agora, eu sou contra a escola integral? Sou. Sou contra também a redução do jornal de trabalho dos pais. Se os pais tiverem menos tempo de trabalho, vão poder ficar mais tempo com os filhos. Então, por que os pais terceirizam a educação ou o ensino para a escola? Porque os pais, muitas vezes, não têm tempo de ficar com os filhos. Então, assim, você tem todo um problema de uma lógica de uma sociedade desigual, que explora o trabalho, e aí isso faz com que, muitas vezes, os pais não tenham tempo de ficar com os próprios filhos. Então, assim, encerro, né? Acho que essa é a questão, assim. Então, a escola integral, ela mantém as coisas como estão. Mantém o pai e a mãe em jornadas exaustivas de trabalho e a criança fica cada vez mais distante da família. Então, eu sou a favor da família? Lógico que sou. Então vamos criar formas para os pais e as mães terem menos tempo de trabalho, com bons salários, para que possam ter mais tempo com os filhos. Ok, Tassos. Olha, nós temos as universidades mais caras do mundo. As universidades federais brasileiras são as universidades mais caras do mundo. No ranking da OCDE, por exemplo, no quesito de escolarização dos alunos, de 41 países analisados, o Brasil ficou no número 40. Isso é um problema. Então o professor está dizendo com razão que deveria ter melhores salários, eu concordo. Mas o que eu estou dizendo é que tem que ter melhores salários para ter mais tempo de ensinar, não no método que analfabetiza as crianças. O problema é que a quantidade no método que destrói é uma quantidade que vai piorar a situação. Quanto mais dinheiro você colocar num negócio que está destruindo, maior será a destruição.
O que tem que se mudar é o método, voltar antigamente. O construtivismo é um horror. O freirismo é um horror. Tem de se voltar antigamente para ensinar as crianças no começo a ler. Começar lendo. Não começar com ideias de militância, de classes na escola. Esta é a grande questão que eu levanto, professor. Eu sei do seu bom interesse, da sua boa vontade, mas eu estou chamando a atenção, eu queria que o senhor conseguisse ver que todo o seu esforço é para a promoção de um método falido. Um método que é reproduzido na escola básica, no ensino superior, nos cursos de pedagogia, em que Paulo Freire é enaltecido e que nós temos como conclusão um desastre. Tudo no mundo é assim. Por exemplo, o engenheiro, ele pode ter uma ideia maravilhosa, mas se ele construir um prédio e o prédio cair, desmoronar, aquela ideia é abandonada. Então, o método freirista pode ser, intelectualmente, um método lindíssimo, uma coisa do outro mundo de beleza. Mas quando nós aplicamos e temos gerações de analfabetos, é porque o método não funciona. Então, não é o método, é o recurso. Como é o recurso? Se nós temos, repito, uma porcentagem de PIB maior, nós investimos mais na educação do que países como Portugal, Espanha e Israel. Então, como é que se explica isso se não um método? Quando antes do método tudo funcionava. Se você fizer uma análise, tem um livro chamado Neurônios da Leitura. Se você fizer uma análise da parte cerebral que é ativada no ensino do método construtivista, não é a parte responsável pela leitura. Então, isso não serve para se abandonar esse método? Professor. Quero retomar a ilustração do professor do prédio que cai, né? Que a gente pode pegar até a analogia bíblica, quando Jesus fala, né? Se você vai construir uma casa, você constrói sobre a rocha, não sobre a areia, né? Então, às vezes a casa caiu porque construiu sobre a areia. Vamos dizer assim, né? Então, o problema não está, talvez, no projeto do engenheiro, mas a maneira que foi executado. Vamos colocar assim, né? Às vezes o projeto é bom, se construísse no lugar certo. Né? Por que eu estou dizendo isso? Como eu disse, eu não sou assim, um militante pró-Paulo Freire. Gosto, tenho simpatias. E qual é o local para ficar... Desculpa interrompê-lo, só para eu entender a sua analogia. Porque a casa caiu. Sim. A casa não caiu? A casa... Não, sim, então por que ela caiu? Mas esse é o ponto, assim, se você perguntar... E eu tenho muitos amigos que sim, são muito defensores de Paulo Freire, tem uma formação mais freiriana, muito mais consistente que a minha. Sim. Por isso, inclusive, quando falaram para falar especificamente dele, eu falei, olha, posso falar, mas não é a minha formação no princípio, não é a minha pesquisa. Mas conversando com eles, é muito comum eles falarem isso, olha, a gente não consegue, de fato, colocar em prática isso. Então, assim, o ponto que eles vão analisar, aí vamos para as evidências, vamos colocar assim, tem que analisar como fazer uma pesquisa mais extensa, que não é o nosso foco aqui também, né? Mas, enfim, eles vão dizer, olha, a gente não consegue colocar em prática isso. Se a gente conseguisse colocar em prática, daria resultado. Então, mais uma vez, o meu ponto é colocar a relação de causa e efeito. Né? Então, quando ele fala, mas antes dava certo, qual que era o contexto antes? Era uma escola restrita, para pouca gente. Vamos pegar hoje. De que maneira que, de alguma maneira... Ficou esquisito isso. De que maneira que eu tento aplicar um pouco essa questão da contextualização? Eu hoje, quando começo uma aula, eu dou aula de história, sociologia e de filosofia. Eu sempre começo perguntando para os alunos o que eles já sabem. Então, assim, vou discutir sobre a Revolução Francesa. Gente, o que é uma revolução? Por que a casa caiu? Me desculpe interromper. Não, sim. Porque isso é muito importante. A casa caiu. A sua solução é insistir no erro. Não, a questão é assim. O ponto é, a gente volta ao que eu coloquei. O contexto faz toda a diferença. O que dava certo a educação antes? Era para pouca gente. Né? E hoje é para ninguém. Então, mas não, funciona. Mas funciona para quem? Porque tem gente no Brasil que tem uma ótima educação, mas é pouca gente. Por que a grande maioria... Se seguir o MEC ou o Unesco, não funciona, não. Mas por que para a grande maioria, mais uma vez? O que é a grande maioria das pessoas que têm educação no Brasil? Gente pobre, escola pública, que é essa coisa da superlotação. Né? Então, meu ponto, assim, não é só dar recurso. A questão não é só recurso. Mais escolas, menos alunos por sala. Dar mais, possibilidades de conseguir dar uma boa aula. Porque eu falei, meus amigos freirianos vão dizer isso. Olha, a gente não consegue colocar isso em prática. A gente gostaria, mas não consegue. Só um diálogo respeitoso, olha. O senhor vê bem. Tradicionalmente, quem ocupa a universidade pública no Brasil como aluno é a elite. Não é gente pobre, não. É elite. Gente pobre está na universidade particular. Então, mas isso reforça o que eu tô falando. Não, é o contrário. Porque assim, a educação particular, não, eu tô pensando no ensino básico, né? Eu não tô falando universidade, né? Então, a educação, o ensino básico, onde você tem um ensino básico bom? No particular, que eles vão ocupar as escolas, as faculdades públicas. Então, nesse aspecto que eu tô colocando, assim, o ensino básico da rede pública, ou então contextualizar melhor, que faz um recorte melhor, né? Ele tende ao fracasso.
Mas não é casual. Então, assim, mas aí se você vai perguntar para um professor de escola pública, que dá aula em várias escolas diferentes, para conseguir ter um salário razoável, você pergunta para ele, você consegue colocar em prática esse método? Ele vai dizer, não. Então, o grande ponto, assim, tá construindo areia. Então, assim, culpar isso, aí, o que pode ser alegado? O método é areia. Tá. É o que o senhor está falando. Não, o método é areia. Porque antes, quando era outro método, era pedra. Porque antes aprendia a ler. Agora, o problema do marxismo é dizer que quem aprendia a ler era uma elite, o que não é verdade. Não, mas hoje não tem. Não, você tem mobilidade social no Brasil gritante. Mobilidade gritante? Tem, sim. Mobilidade social. Nossa, veja, não, isso aí é outra falácia. A pessoa que trabalhar, estudar, se dedicar no Brasil, cresce sim. Isso é uma realidade de cada um. Cresce sim. Agora, é uma história que o pensamento comunista tem, professor. Preste bem atenção. Olha se eu não estou dizendo a verdade. É uma história do pensamento comunista, tem assim. A coisa não funciona, o remédio é dar mais veneno. O remédio para o que não funciona é abandonar. Não é persistir, insistir, não. O remédio para o que está gerando analfabetos, pessoas incapazes de pensar, é abandonar, é voltar para o antigamente. Antigamente, se dizia na geração anterior à nossa, ou 2 gerações anterior ao pastor César, que é mais novo que a gente, se dizia o quê? Eu não troco minha 4ª série pela universidade de vocês. Já ouviu falar essa frase? É uma verdade. Não se leem mais os clássicos, professor. O curso de pedagogia, pergunto qualquer aluno de pedagogia que está assistindo aqui, se ele já leu o livro Maquiavel Pedagogo, de Pascal Bernardin. Não se lê mais os clássicos na escola, Cecília Meirelles, Machado de Assis, João Guimarães Rosa. Não se lê mais, não se sabe mais qual é a construção intelectual que foi feita no nosso país, não se volta mais à origem do Brasil real. Então, esse é o problema. Eu só estou querendo assim, eu vejo que a sua intenção é a melhor possível, no meu modo de ver. O senhor é um homem sério, quer se dedicar, mas eu acho, com todo respeito, com a devida vênia, eu acho que o erro intelectual do pensamento que o senhor está construindo é querer insistir na areia que faz a casa cair. Quando nós temos a rocha, o que é a rocha? É o método silábico não construtivista, é o método intelectual, aprender as pessoas a aprender a fazer conta, aprender gramática. Tire pelo Enem, professor. Questão de... tem nada a ver com conteúdo intelectual, só militância. Vamos lá, professor. Desculpe interrompê-lo, tá bom? Por favor. Não, então, só que, assim, o ponto que eu tava colocando, assim, que eu acho que todos nós passamos por esse processo, era muito comum, assim, o professor chegava e explicava o conteúdo. Acho que faz parte. Na ideia de você contextualizar a educação, eu vou perguntar para os alunos, o que vocês sabem sobre isso? Até para ver se eventualmente... Porque é aquela coisa que a gente falou, o filtro de aprendizagem da pessoa é dela. Muito difícil saber disso. Então, eu pegar o exemplo no ano passado, tinha um aluno que ele era bem conservador. Eu achava incrível. Assim, no sentido de que ele gostava de participar da aula de filosofia, gostava de debater. Tinha o pessoal que não gostava dele. E quando ele vinha conversar comigo, eu falava, rapaz, assim, você quer ser um bom conservador? Pesquise bastante. Né? Então eu acho super rico isso. Mesmo assim, alunos que já se formaram, que mantêm contato comigo por rede social, falam, gente, assim, eu não sou uma pessoa conservadora, né, nesse aspecto, minha postura é mais à esquerda, mas assim, eu acho que é muito rico você ter bons conservadores. Então eu acho que a escola, ela vai sempre colocar a possibilidade de vários caminhos, né, nesse sentido. Professor, o senhor não percebe, o senhor não acha, não sei, eu quero saber a sua opinião, que antes... terminava, eu queria mais água também, que terminava o ano, por exemplo, e mais ou menos uniformemente, todo mundo sabia, né? Se você não soubesse os verbos, os tempos verbais, tal, você não passava. O professor de português diz, não, você tem que ficar aqui, você não entendeu o verbo. Hoje, é verdade, tem um ou outro que estoura essa bolha e vira um gênio e tal, mas é mais por conta pessoal do cara, é a condição do cara mesmo. Ele tá estudando coisa que nem o professor estudou. Não é pela escola, vezes, apesar da escola. Então tudo bem. Eu reconheço, tem pessoas que são fabulosas e tal, e que mesmo no sócio-construtivismo, mesmo, enfim, independente do método, ele vai furar a bolha, ele vai fazer pergunta pro professor que eu já vi, e o professor nem tem a resposta, o professor nem tem lido o livro que ele tá falando. Agora, isso não é uma questão mais pessoal do que o método? O método... Ou o senhor acha que isso também é por conta de método? Eu acho que a proposta de um método pedagógico, né, e em especial, pegando aqui o freiriano que a gente está tateando por ele, né, é você estimular esse tipo de autonomia. Né? Então, assim, esse aluno que de fato já está pronto, porque é muito fácil dar aula para bom aluno, né? Ele já sabe tudo, né? Então, mas ele tem uma autonomia que o ideal seria que todos tivessem. Então, é aquela coisa do ensinar a aprender. Né? Então, a proposta é que quando ele estimula essa autonomia pegando o contexto dele, por isso que eu falei, eu começo perguntando o que eles sabem.
Pra ele já se sentir que ele sabe alguma coisa, pra de alguma maneira você conseguir dialogar com esse de onde você caminha. Você caminha, então esse é o ponto. Então, nesse aspecto que eu tô colocando, assim, de estimular a autonomia. E aí, mais uma vez, eu não vou impor pra este aluno, e aí, isso eu propõe, qual o caminho em si que ele tem que seguir. Essa é a ideia do como foi colocado no começo, né? A questão de descobrir ou construir, né? Então, existem saberes que estão prontos aí, né? Mas assim, como é que ele vai descobrir isso? Pra ele vai ser um processo único. É o exemplo do aluno que eu falei, que do nada quis fazer psicologia. Mesmo que eu não tinha colocado pra ele fazer isso. E aí entra o que o professor falou, né? Mas hoje não se lê os clássicos. Você quer mais água? Não, tô de boa, obrigado. Não se lê os clássicos. Então, todas as escolas que eu trabalhei sempre se leu. Né? Então, assim, agora, se todo mundo vai ler com a devida qualidade, com a devida compreensão... Trabalhar, assim, né? Com vai ele, trabalhar então. com isso. Então, assim, mais uma vez, eu sou professor de ensino básico, dou aula em escola de ensino médio. Então, assim, toda escola que eu trabalho sempre vai ter lá. Vai ter Camões, vai ter essa de Queiroz, vai ter... Então, tem se lido. Né? Agora, mais uma vez, se você está pensando a realidade da escola pública, massificada, todo mundo tem acesso a uma excelente educação, infelizmente não. Mas essa é aquela frase do Darcy Ribeiro, né? Que o fracasso da educação no Brasil não é acidente, é um projeto, né? Então... quando eu digo não se lê os clássicos, é porque não há clássicos na lista do MEC de livros, que todo ano é feita. É isso que eu estou dizendo, não é que alguém leu. Não tem um projeto de leitura de clássico. Outra coisa, essa história que o professor falou, e muito interessante, ele diz, eu não vou promover, não vou impor algo assim, um saber, algo assim. O senhor falou. Não vou impor um caminho. Não vou impor um caminho. Se ele tem que ser, por exemplo, esquerda ou direita. Pronto, na prática, sabe qual é essa ideia? É o seguinte, o aluno chega e escreve assim, professor, tem uma pergunta. Aí o professor não pode chegar e dizer, ei, rapaz, isso aqui tá errado. Nossa, eu corrijo tudo. Risca isso aqui. O nome não é pergunta, não. É pergunta. Não pode. Construtivismo não diz isso, não. Porque o saber tem que ser oriundo do interior do aluno. Tem um ponto. Isso é o que acontece. Isso é o construtivismo. Paulo Freire diz que não há saberes melhores nem piores. Há saberes diferentes. Como é que um professor entra na sala de aula sem ter a percepção de que sabe mais do que um aluno? E tudo isso, eu repito, é sempre a tentativa de buscar para o estudo da teorização do método, quando na realidade vamos para o resultado. Isso não funciona. Seja lá como se interprete o que é esse freirismo, isso é uma máquina cujo resultado é pífio, é irrelevante. E o senhor não conseguiu dizer qual é a areia movediça, é um método. Bom, então é isso que eu quero dizer, é um método que destrói o aluno. Eu vou fazer um pequeno intervalo de 1 minutinho para a gente passar aqui o break para a próxima programação na rádio e a gente continua esse bate-papo mais uns minutos, uns 10, 15 minutos para a gente concluir pelo YouTube. Então, larga tudo aí, vem pro canal do YouTube. Você acompanha pelo César Cavalcante ou pelo FM Rádio Musical. Tá no Tasso Licurgo também tá. Tasso Licurgo também. E vem com a gente aqui ao vivo. Você não tem canal? Então, vem com a gente pro YouTube e a gente vai concluir essa conversa. Mas eu não vou deixar... Bom, não dá tempo. Eu vou vir aí, a gente volta em 1 minuto. Vai. Daqui a pouco... tem mais debates na Musical FM. A gravadora Maximus Records traz para a Rádio Musical FM 105.7 mais um super lançamento do cantor mais amado do Brasil, Gerson Rufino. Novo tempo, nova história. Um novo tempo, a nova história é o que Deus tem pra mim agora. Eu vou colher o que plantei. Assista o clipe completo no canal da Maximus Records no YouTube. Maximus Records, o louvor que você precisa na hora certa. Você, meu irmão e minha irmã, está sofrendo muito com dor crônica, dor nas articulações, precisa do magnésio quelato. Pega o telefone e liga aí, 0800 591 1137. Ele age aliviando suas dores e melhora também os seus movimentos. Vai pedir direto do laboratório no 0800 591 1137, vai pagar metade do preço e só começa a pagar daqui a 45 dias no carnê. Pega o telefone e ligue agora. 0800 591 1137. Musical FM. Mais unidade cristã. Musical. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo. 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical. Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. 1 minuto cravado no relógio. Voltamos. Obrigado, Rafa. E eu volto aqui. O Tasso estava falando, eu volto aqui com o professor Flávio. Eu queria só pegar essa questão da escrita, né? No sentido de, é certo a pessoa escrever errado? Pergunta estranha mesmo, né? Acho que assim, o que eu vejo quando as pessoas discutem isso é assim, qual que é o propósito ali? Né? A pessoa quer se comunicar. Conseguiu comunicação? Conseguiu. Atingiu um propósito. Agora, ela quer se comunicar dentro da norma culta. Opa! A escola ela vai fazer essa educação formal. Ela vai ensinar norma culta, ela vai ensinar gramática. Mas a pessoa realmente acabou o terceiro ano do ensino médio, tem aquele básico do básico, mas não conseguiu de fato escrever, sei lá, não é um Camões. Vou colocar assim, pegar algum referencial bem distante mesmo. Alcança o propósito de fazer a comunicação? Né? Assim, essa questão, eu sou muito chato com escrita, meus alunos sabem disso, assim, eu corrijo cada vírgula errada, assim, né? Mas ao mesmo tempo, assim, até como não é minha aula não é de língua portuguesa, eu falo, gente, eu não tiro nota, mas eu chamo a atenção de cada erro de escrita. Eu faço tabela na lousa, os principais erros de escrita que eles fazem. Porque a minha ideia é que porque eles precisam, se eles vão entrar no vestibular depois, e eu quero que eles entrem no vestibular... Eu nunca vi um professor de história fazer isso, corrigir os erros de português, muito legal. E eu quero que eles entrem em boas faculdades, até para a vida deles, para a família deles, tudo isso, né? Então, assim, eles têm que ter o domínio da norma culta, né? A norma culta é uma imposição, podemos fazer várias críticas a ela? Podemos fazer. Só que, assim, ela existe, ela tá lá, ela vai ser cobrada. E esse aqui é uma escola, né? Não é Exatamente. um boteco que você vai escrever um bilhete de qualquer jeito. Só o último ponto antes de passar para o professor é a questão dos saberes diferentes, né? Eu acho que, assim, também essa frase ela tem que ser entendida, ela pode ser entendida de muitas maneiras, às vezes equivocadas, ou enfim, às vezes boas críticas e más críticas. Por exemplo, o que é mais importante, se a gente perguntar, o que é mais importante saber? Fritar um bife ou ler Hegel? A discussão é complicada, porque são duas coisas completamente diferentes, né? Então, acho que eu entendo essa frase do Paulo Freire nesse sentido, né? De que não dá para eu desprezar, já que eu consegui ler Hegel e você não sabe ler Hegel, mas você sabe fazer um bife, o seu conhecimento é pior que o meu. Né? Então, claro, é um exemplo muito esdrúxulo que eu tô colocando aqui, né? Mas eu acho que ler Hegel é bem mais importante que fritar um bife. Depende da sua necessidade. Depende da necessidade. Não, a escola não é para ensinar ninguém a fritar bife. Não, mas esse é o ponto dos diferentes conhecimentos. Mas ele não fala da educação? Então você está trazendo que a escola tem que considerar que fritar um bife ou ler Hegel tem o mesmo grau de importância? Não, mas eu penso até no sentido assim, o exemplo que eu falei, esdrúxulo, como eu falei, mas, por exemplo, eu tenho alunos que adolescentes já trabalham. E tem aluno que ele trabalha mexendo consertando telefone celular. Né? E de repente eu estou explicando lá um tema sobre sociologia, né? Sobre Durkheim, não sei o que. E ele vai dizer, professor, para mim eu não uso muito isso no meu dia a dia. Eu falei, concordo. Talvez você não vai usar muito isso no seu dia a dia. Talvez para você a aula de física ali vai ser mais importante. Mas a questão para ele que eu coloco assim, você precisa ter acesso a essa informação também. Porque, eventualmente, mesmo que você ache que não vai ser importante para você, isso pode contribuir, né? Mas, eu não vou dizer para ele assim que, então é melhor para você só isso. Esses são saberes diferentes, né? O saber técnico, o saber humanístico, são saberes, né? Então, fazer uma hierarquia, esse é mais importante do que esse. Às vezes, para a realidade da pessoa, né? Tem certos saberes que não vão ser importantes para ela, mas é importante que ela tenha acesso. Mas o que as crianças estão terminando é assim mesmo. Pode até saber fritar um bife, mas não sabe ler ninguém. Nem Hegel, nem Turma da Mônica, nem nada. É isso que está acontecendo. Eu quero colocar uma analogia. A escola tem que aprender ensinar coisas intelectuais. É isso que a escola tem que fazer. A escola não está para ensinar ninguém a fritar bife. Não está para ensinar ninguém a ser militante. Não está para ensinar ninguém a ser revolucionário. Está para ensinar a pessoa a ler, a fazer conta, a entender Tasso, tem uma crítica aqui, é uma fala sua, e eu vou te dar a chance de falar, muito embora essa crítica não está na rádio, mas eu vou colocar aqui porque está no YouTube. Ele diz, a Seni, ela diz o seguinte, Seni Santana: admiro muito o professor Tasso, mas dizer que quem cursa pedagogia é porque não conseguiu passar em outro curso é menosprezar a escolha de quem realmente quis cursar, no caso pedagogia, né? É como foi essa mesma a minha escolha. E aí? Pois é, eu não disse isso. O que eu disse foi que isso é um dado objetivo, independente do sentimento. É um dado objetivo, que a média no Enem para se entrar na pedagogia é menor do que qualquer outro curso. Se a pessoa tiver uma pontuação e não conseguir entrar em nenhum outro curso, pode entrar em pedagogia. Isso é um dado objetivo. Agora, a leitora Seni pode ter sido o primeiro lugar do Enem ter escolhido pedagogia. O que eu falei foi no sentido de valorizar o curso de pedagogia. Por que um curso tão importante, que vai formar professores por quem toda a geração passará, está
com um nível de entrada o mais baixo de todos. Isso é algo para se pensar. Porque o curso de pedagogia era para ser um dos níveis mais altos, mais difíceis de se entrar. Porque todas as demais profissões passam pelo pedagogo. Então foi no sentido, inclusive, de entender que há um fenômeno de desvalorização do professor. Esse é o que está acontecendo. Porque não se quer professores capazes de ensinar, embora tenham pessoas muito capazes, como é o caso do professor, mas o sistema tenta colocar pessoas que não vão ensinar a saber conteúdo intelectual, mas sim militância comunista. Professor. Acho que um ponto que foi colocado na quadro anterior, né, sobre a questão das polêmicas, né, a questão de aborto, LGBT e tal, tudo isso, né, então em sala de aula, né, da aula de filosofia, sociologia, que é onde a gente mais estimula esse tipo de questões, né, eu costumo colocar esses temas como provocação, e é comum os alunos quererem a minha opinião. Eu falo, gente, eu não tô aqui pra isso. Né? Então, assim, vamos discutir, sei lá, aborto. E aí tem o pessoal, muitas vezes, cristãos, né, que são contra, né, e geralmente alguns ali que, geralmente não cristãos, né, que são a favor, e aí começam, aí eu vou jogando, tá, mas por que é isso? Por que é isso? E eu vou meio que contra-argumentando todo mundo, né? E aí tem uma hora que eles querem, professor, mas e a sua opinião? Gente, eu não tô aqui pra dizer a minha opinião pra vocês. Vocês vão... E aí entra a construção. Vocês vão construir o que é interessante pra vocês. Né? Então, assim, nesse aspecto, assim, eu falo, pesquisem. Eventualmente você pode ter bons argumentos e maus argumentos. Né? De repente, na sua pesquisa, você pode mudar de opinião também. Então, eu vou fazer as críticas, né, de qualquer um que vai apresentar ali. Aí eu peguei o aborto como exemplo, mas assim, vamos discutir, sei lá, questão de pena de morte. Né? Então, assim, eu sempre vou colocar pra eles, né? Porque, mais uma vez, é o ensinar a aprender. Né? Então, quanto mais eles aprendem a buscar sozinhos, mais autonomia eu tô estimulando pra eles. Sempre vai dar certo? Não. Né? Gostaria que desse mais certo mais vezes? Sim, né? Quero que todos eles concordem comigo? Não necessariamente. Né? Como eu falei, eu tenho alunos que até hoje mantêm contato comigo e eu tenho altas conversas muito boas, assim. Então, acho que nesse aspecto, né, pensar aí a questão de mas tem professor que quer impor. Né? Eu sou totalmente contra isso. Eu já vi professor impondo dos dois lados, inclusive. Né? Em época de eleição, assim, já vi professores, assim, pró-partido X, pró-partido Y, para não ficar opondo aqui nenhum partido, usando a sala de aula para divulgar voto, para criticar voto. Gente, como, assim, isso é antiético. Né? Eu chegar na sala de aula e falar quem você vai votar e quem não vai votar. Pra mim, isso devia ser crime. Pra mim, eu acho que deve ter alguma coisa errada. Deve ter alguma coisa na esfera penal sobre isso. É que eu não sei dizer, mas deve, por meu advogado aqui, talvez até essa... O Samuel tá dizendo o seguinte: vocês não sabem sobre educação nem sobre o Paulo Freire. O método Freire é o uso do tema gerador para alfabetização de adultos apenas. E nunca usado na educação básica. Isso é uma grande falácia. O freirismo, o construtivismo não tem como base unicamente Piaget. O freirismo, e no âmbito internacional, John Dewey influenciou a Unesco num construtivismo global. Então o freirismo é base do construtivismo brasileiro. Isso é uma falácia que é dada pelo comunismo para que as pessoas que não se aprofundam achem que Paulo Freire não tem nada a ver com isso. Inclusive, esse tipo de posicionamento decorrência da metodologia de Gramsci. Entendeu? É decorrência da metodologia de Gramsci, de não deixar às claras o que está ocorrendo. Então esse tipo de posicionamento a gente vê muito. Não, Paulo Freire só trata de educação de adultos. Conversa. O construtivismo brasileiro é freirista radicalmente. E eu digo mais, eu vou até agora aos Estados Unidos ensinar lá sobre a influência de Paulo Freire na educação do Ocidente. O freirismo não está unicamente no Brasil. O freirismo está no Ocidente, destruindo o Ocidente. Quando a Unesco descobriu John Dewey e Paulo Freire, criou inúmeros programas de imposição de tipos de educação, inclusive com metas na Agenda 2030, que são de construtivismo e destruição da capacidade de pensamento do Ocidente. Bom, infelizmente o nosso tempo é curto, né? Então a gente vai caminhando para o final. Professor Flávio, cara, eu quero agradecer. E você tem o tempo que você precisar aí nessa última fala e depois o Tassos. Tá. Agradeço primeiramente o convite. Foi uma experiência nova pra mim, né? Como eu disse desde o começo, minha primeira experiência. Gostou da primeira experiência? Gostei. Legal. A gente até tava brincando antes, né? O pessoal que tá em casa. Que a gente, nossa, mas 1 hora, como é que vai ser? E de repente a gente olhou, acabou. Falei, acabou. Meu Deus, é rápido demais. Podia ser 2, 3 que tinha. Vai rendendo, né? Não, só quero retomar a última fala do professor, né? Acho que essa questão, assim, de Dewey, Freire e Gramsci, eu acho que são matizes teóricas muito distintas, né? Existe esse discurso marxismo cultural, Gramsci, que a gente não vai entrar aqui, acho que não é o tema, né? Assim, a gente
tateou por isso, mas assim, a meu ver é muito assim, eu vejo mais como uma falácia do espantalho, né? Se você for ler Gramsci, que é alguém que eu li muito pouco na faculdade também, só depois que eu tive interesse, na matéria sobre Gramsci, inclusive, uma que foi quando eu li Olavo de Carvalho, que eu comentei que eu tinha lido, né, Olavo de Carvalho na faculdade. Ele fala bastante. E aí, assim, a gente foi entender como que ele é lido. Né? Então, acho que o ponto, assim, essa ideia de que se coloca, de que, segundo dizem, né, que Gramsci estaria colocando uma estratégia sorrateira para que as pessoas vão virar comunistas sem saber, isso não está na obra de Gramsci. De repente, algum leitor de Gramsci entendeu isso. No Gramsci, o que está em jogo, pelo contrário, é você escancarar a disputa pela cultura. Porque, na visão do Gramsci, né, o capitalismo se torna hegemônico e ele é naturalizado e ninguém critica. Né? Então, uma pedagogia, voltando, que resolve fazer um pensamento crítico, é você desnaturalizar qualquer relação social. Ou seja, as relações sociais são construídas e atendem a interesses. Né? Então, o que está em jogo no Gramsci não é a pessoa virar comunista sem saber. É que muitas vezes você sequer pode criticar o atual sistema, que parece que é um absurdo, parece que foi Deus que fez assim. Né? Parece que desde Adão e Eva você tem o capitalismo, então não há o que você fazer. Não estou dizendo que você tem que defender o socialismo. Acho que é uma outra questão aqui. Mas, assim, às vezes faz muito um espantalho do pensamento do Gramsci, que não é o que ele está defendendo. Né, que de repente pode interpretar isso. Mas enfim, como é a minha última fala, né? Eu quero agradecer a todo mundo, né? Meus amigos aí que devem estar me vendo. Muita gente, nossa, você vai aceitar um convite? Como é que vai ser? Eu falei, gente, vai ser uma experiência nova. Agradecer ao Marcelo, que me indicou também, né? Joga essas bombas pra mim, mas foi uma experiência muito boa. Né? Agradecer ao professor também, acho que foi uma boa conversa. Dentro, muito respeitosa, né? Também o César, que me mediou. Enfim, né? Espero que tenha sido rico pra todo mundo que ouviu, né? E fica à disposição aí, quem sabe qualquer dia a gente faz de novo. Legal, muito obrigado. Rede social, o senhor tem? O pessoal pode te acompanhar de alguma forma? Não, até pode. É que meu Instagram eu deixei ele fechado por causa de alunos, né? Porque alunos gostam de invadir o Instagram do professor, né? E a escola recomenda que a gente não tenha alunos. Aí você seleciona quem entra. Então assim, tá lá, @flavio.mpinheiro. Gosto muito de conversar, debater, né? Enfim, se quiser mandar mensagem, tô super à vontade, assim. E mais uma vez, nada contra quem pensa diferente. Acho que a gente tem que estimular isso para ter um pensamento mais plural. Última coisa, bem rapidinho, né? A gente nem falou isso, não tinha oportunidade. Eu sou muito leitor de Hannah Arendt, então eu gosto muito, assim, da questão da pluralidade, né? Que é uma outra discussão, mas então eu defendo muito a diversidade. Quem sabe um dia a gente pode voltar a falar sobre isso. Tassos, obrigado mais uma vez por atender nosso convite. Bom te receber aqui. Suas últimas palavras aí dentro desse tema, pelo menos nesse debate. Agradeço ao professor César, ao professor Flávio, né? Por quem eu tenho aqui um respeito, né, no debate, principalmente por dizer que nosso bate-papo tem que ser no âmbito das ideias, não no âmbito das pessoas, né? Isso é algo muito relevante que deve ser promovido, principalmente no ambiente comunista. Nas universidades, a hegemonia de pensamento, qualquer pensamento distinto do pensamento comunista sofre dificuldades. Se você vai promover um evento que não seja na cartilha comunista, a dificuldade está já na tentativa de promoção, né? Nem na realização, já no planejamento já tem obstáculos. Então nós somos também a favor da diversidade, da pluralidade de ideias e, inclusive, uma das causas do emburrecimento do aluno é a hegemonia de pensamento, porque somente diante da pluralidade de ideias, da dialética de opiniões, dos sistemas de pensamentos diversos é que a pessoa cresce. Em relação à família, eu digo e conclamo a família cristã, principalmente, a entender que a escola não está apta para ensinar, está apta para educar o seu filho. A escola não deve ser a instituição que vai dizer o que é certo e o que é errado, vai falar sobre sexualidade, vai falar sobre ser cidadão. Nada disso. Isso é papel da família. A escola cabe ensinar. Então, qualquer conteúdo que não seja intelectual não deve se dar na escola. Hoje em dia, as escolas estão com o intuito de fazer gestão socioemocional da criança. Isso é um absurdo. Disciplinas como LIVE, Laboratório de Inteligência de Vida, Projeto de Vida, várias disciplinas de gestão socioemocional da criança que tem como, por fim, doutrinar a criança. O LIVE, por exemplo, tem uma associação com um grupo chamado MEMO, que é Homem ao Contrário, para demonstrar a crianças já nas mais tenras idades que a masculinidade é tóxica, que deve ser combatida, etc, etc, etc. Então, é um problema seríssimo. A escola não serve para educar. Então, o pai cristão, a mãe cristã tem de se posicionar, assumir o papel que lhe cabe, de educar o seu filho e esperar da escola unicamente conteúdos intelectuais e acompanhar. E até hoje em dia, até mesmo as disciplinas mais formais, conforme eu disse, como matemática, tem conteúdo ideológico, o grupo
de doutorado em matemática da UFRJ, tendo uma linha de pesquisa chamada Matemática Queer, usando o termo do LGBTQ. Em matemática, você imagina as demais instituições. Então, essa é uma realidade. Por fim, conclamo a todos para testarem as ideias nos fatos, nas realidades. A gente não testa uma ideia na nossa experiência pessoal. O professor, pelo que eu vi, não é o padrão do que tem dos outros professores aí. É um professor que se dedica, que corrige o português do aluno. Os professores hoje não têm nem condição de corrigir muitos deles. Porque se corrigirem, pode ser que sejam até atacados. Não pode corrigir. Construtivismo diz que você não pode corrigir. Então, teste a ideia na realidade, nos fatos. Se você acha que há diversidade, pluralidade, procure para ver se há. Se acha que o método está funcionando, veja se os alunos que você conhece de 8, 9 anos de idade estão lendo, estão fazendo conta. Veja se os jovens estão conseguindo ler uma página de jornal e interpretar. Não estão. Esse é o fato. O fato destrói a ideia. Então, o signo, o significado e tem a referência. A referência é importante. O comunismo treina as pessoas a analisar as ideias independentemente dos fatos. Eles ficam defendendo as ideias sem testarem nos fatos, e qualquer contraposição às ideias é fortemente repelida. As pessoas são atacadas, chamadas disso, daquilo, outro. Então, isso é que nós temos que superar. Então, agradeço, pastor César, essa importante reunião, debate, com um tema tão relevante. Quanto às redes sociais... Manda aí. Você procura no Instagram Tassos Licurgo, TASSOS LYCURGO. Então, muitos desses temas que eu trato aqui eu coloco no Instagram. Sigam lá e qualquer coisa estou à disposição. Professor, mais uma vez, muito obrigado por sua presença. Espero que essa seja a primeira de muitas. Maravilha. Agora ele é o comunista plus. É o comunista Prime. Advanced. Ele é o comunista, ele não é o comunista, ele é o comunista porque corrige português dos alunos. Comunista não corrige português de ninguém. Nunca vi um comunista corrigir o português. O comunista, o normal, nem português sabe. Nem português sabe. Quer botar, não, calma. Ele quer botar a linguagem neutra. Ele quer botar... Professor, obrigado por ser alguém que está... Você é a favor da linguagem neutra? Acho que há debates sobre isso. Já é. Debates. Já é. Eu não uso. Debate. Não, eu não uso, por exemplo, assim, perdoe rapidinho. Assim, quando eu comento com meus alunos, eu falo, gente, bom dia, pessoas. Assim, por exemplo, eu brinco assim, né? Porque o pessoal fala... Mas antes desse debate, há 5 anos atrás, você falava bom dia, pessoal, e tá tudo bem, né? Não, mas eu brinco com isso porque os alunos falam. Eles usam isso como brincadeira, né? Ah, professor, é alunas e alunos. Gente, pessoas, tá todo mundo incluso. Sabe? Então acho que a nossa linguagem já tem recursos suficientes e não necessariamente precisa criar novos recursos. Por isso que eu disse que há debate. A gente sabe que o masculino, né? Alunos, vem na transição do latim para o português, englobou o neutro. O neutro já. Então, alunos envolve aluno e aluna. Então nós temos... Isso é... português. E a própria língua alemã, se você pegar, por um exemplo, eu não sou estudioso de alemão, mas já estudei no tempo, todo plural é feminino. Então achar que só porque plural é masculino, isso é machismo, acho que é mais complexa a língua do que isso. Por isso eu falei, há debates, acho que existem pontos a se pensar, mas não necessariamente eu sou um defensor da causa. E só para terminar, essa coisa de feminismo que tem a ver com isso, né? Que o movimento... O debate não vai acabar. Não, deixa eu só dizer isso. Mais meia hora. Só o negócio de feminismo, a coisa pior para feminista, sabe o que é? É que o nome feminismo é um substantivo masculino. É o feminismo. É verdade, isso é A verdade. gente pode falar da amasculinidade, né? A masculinidade, A gente pode um dia marcar um tema mais na volta aí do Tasso, quando ele vier a São Paulo de novo, e novamente a gente tratar esse assunto e tal, talvez falar um pouco mais profundamente, como hoje tentamos falar um pouco sobre Paulo Freire, falar sobre Gramsci, por exemplo, a influência, né, dele, inclusive no socioconstrutivismo, que aí sim eu acho que é mais influência dele do que exatamente do Paulo Freire. Não sei, pelo menos Paulo Freire ele é o grande influência. É verdade, mas ele é um grande influenciador, por exemplo, do próprio Foucault, eu acho, de Bourdieu complexo. E tudo mais. Eu acho que vale a pena tratar um pouco sobre isso. Mas o nosso tempo é curto, então agora que tá ficando bom, temos que parar. Obrigado vocês dois, Deus abençoe. Um grande abraço a todos vocês, a gente volta, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.